durante a pandemia e após se começou novamente a falar mais sobre as doenças mentais, sobre a saúde mental, que foi sempre parente pobre das políticas públicas de saúde, que se começou a falar mais durante e após a pandemia, agora mais ainda, porque só agrava e aprofunda ainda mais os problemas de quem está mais suscetível, quem está mais nesse limiar da pobreza. Sim, sim, agora mais do que nunca, nós não podemos esquecer que mesmo antes da pandemia éramos um dos países que apresentava um índice de depressão, de ansiedade superior relativamente a outros países da Europa, sobretudo no âmbito da depressão. E sabemos também que tudo, a pandemia, a guerra, enfim, e as consequências destas crises sucessivas que temos vindo a vivenciar, têm de facto um impacto quer nas situações de stress das famílias, quer nas situações de ansiedade e depressão de cada elemento e às vezes da família no seu todo. Porque muitas vezes esta dimensão da ansiedade e do stress não é vivida apenas por um ou outro elemento da família, mas sim por toda a família que é afetada por esta situação. E nós sabemos também que os níveis de desigualdade nesta matéria têm uma interferência muito significativa, porque as famílias de facto mais carenciadas, com um nível económico, social e económico mais baixo, têm de facto níveis de stress superiores e acumulados, neste caso, por fruto da vivência das diferentes crises que têm acontecido de forma sucessiva enfim, por exemplo, para dar um exemplo muito específico, por exemplo, nós sabemos que os problemas de saúde mental aumentam, mas, por outro lado, são precisamente as famílias com menores recursos do ponto de vista socioeconómico que ficam impossibilitadas de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, porque não há psicólogos em número suficiente no Serviço Nacional de Saúde e os acessos aos cuidados de saúde psicológica e os cuidados de saúde mental são absolutamente escassos. Portanto, quem tem as famílias com mais possibilidade económica podem procurar apoio no sistema privado, mas no sistema público as famílias mais carenciadas são aquelas que são duplamente prejudicadas, são as que muitas vezes mais necessitam e as que têm o acesso mais vedado. E isto é cíclico também no que diz respeito às áreas da educação, da ação social e, portanto, as famílias, por exemplo, com mais dificuldades socioeconómicas e com filhos, nomeadamente filhos até mais velhos, muitas vezes dos filhos que entretanto têm que conciliar com os estudos a necessidade de apoiar a família e muitas vezes acabam por desistir de percursos formativos e desistir, por exemplo, de continuar os seus estudos no ensino superior, precisamente porque necessitam de apoiar, trabalhando e apoiando nas questões domésticas também as famílias com menos recursos. Muitas vezes estas famílias com menos recursos são também famílias que têm mais do que um emprego, se não foram atingidas por situação de desemprego. Por vezes acumulam trabalhos precários para poder responder às necessidades e isto também tem um impacto na forma como as famílias pensam e funcionam, na capacidade que depois têm para lidar com esta necessidade dentro da própria família. Este é um problema só nosso ou é um problema comum na Europa em que vivemos? Luís, aproveito aqui esta intervenção do Fernando para dizer o seguinte: de facto não é um problema só nosso, é um problema mundial, mas nós temos que ver a situação socioeconómica de Portugal, o percurso que tem vindo a ser feito também ao nível da literacia enfim, as políticas que têm vindo a ser aplicadas e, portanto, é evidente que também esta desigualdade se observa entre países e não só dentro do próprio país. Mas aproveitando aquilo que o Fernando estava a dizer e falando precisamente deste ciclo vicioso
que nós encontramos entre os problemas de saúde mental e as condições socioeconómicas das famílias, nomeadamente a pobreza e a pobreza infantil, muito particularmente, é que, de facto, os problemas de saúde mental aumentam a probabilidade da condição socioeconómica ainda se deteriorar mais, e a condição socioeconómica, neste caso as situações de pobreza, interferem de forma significativa também no aumento dos problemas de saúde mental. E isto é um ciclo vicioso e é um ciclo que é intergeracional, ou seja, quando nós falamos de famílias com filhos e os filhos vão passar por situações de privação, é muito provável que em gerações futuras, em que eles serão depois pais e assim sucessivamente, se repitam estes ciclos negativos ao longo de gerações. De qualquer das formas, é evidente que todas as famílias têm fatores e possibilidades de superação, portanto isto não é determinante de forma absoluta, mas é de facto muitíssimo... Consegue-me ouvir? Não sei sim, Sofia, mas é muitíssimo pertinente. E depois, associada às situações de pobreza e às situações da doença mental, ainda temos as questões relacionadas com a má nutrição, com a falta de estímulo ao desenvolvimento das crianças e jovens, com as dificuldades com que os pais ficam até para usar das suas competências parentais, porque, na verdade, estas situações de stress, de ansiedade, de depressão, que se geram nestes ciclos, faz com que as próprias famílias fiquem desorientadas, se centrem naquilo que é o foco principal, que é a sobrevivência, e ao centrarem-se na sobrevivência, o único pensamento está dirigido para precisamente encontrar formas de ultrapassar o dia-a-dia com o alimento e com as condições mínimas de segurança para a sua família. E, portanto, ficam limitadas do ponto de vista do seu pensamento, e isso gera também situações de desregulação das famílias e nomeadamente dos progenitores adultos, não é? Desregulação do ponto de vista emocional, do ponto de vista comportamental, e faz com que as atitudes e os comportamentos dessas pessoas sejam até menos vantajosos para si próprios, tendo em conta a situação em questão, e portanto e que se tomem más decisões financeiras, más decisões em relação às situações de educação, saúde e afins. E portanto isto é um ciclo muito difícil de travar, mas é absolutamente essencial. Sofia, e vocês continuam a sentir que há crianças e jovens que nas escolas precisariam de vocês, do vosso apoio, e não têm? Crianças que tantas vezes chegam à escola sem as tais 2.000 calorias para comer, livros para estudar e o teto para abrigar, sabe Deus como? Sem dúvida, Luís, esse é algo muitíssimo preocupante. Nós temos que ver isto num sentido muito coletivo, não é? Portanto, estamos a falar de crianças e jovens que chegam às escolas não só afetados pela falta de comida, muitas vezes pela ausência do pequeno almoço, muitas vezes pela ausência de refeição durante quase todo o fim de semana, portanto, isto, para além disto, pois são as situações de stress que são vividas em casa, fruto precisamente da falta do mais básico, não é? A falta do mais básico gera também mais discussões, mais conflitos familiares, mais até violência doméstica, mais situações de divórcio, e portanto os problemas vão se sucedendo, e as crianças e jovens que chegam às escolas vêm já com situações familiares bastante desesperantes, vamos usar aqui a palavra, e isso depois também afeta seguramente a sua disponibilidade do ponto de vista emocional, inclusive, para aprender, porque de facto toda a sua componente cognitiva e emocional está direcionada para a sobrevivência do próprio e das famílias, e portanto há muito pouca disponibilidade para se aprender com motivação, com as possibilidades que teriam se as condições das famílias fossem diferentes. Esta é uma questão muito importante. E eu gostava também de dizer o seguinte: e muito bem, penso que foi a Mariana que o disse,
se nós estamos a falar de uma assimetria no impacto da questão da inflação, por exemplo, nós também temos que pensar em políticas públicas que possam ser diferenciadas, altamente diferenciadas em função dos diferentes grupos que nós temos. Portanto, temos o grupo das crianças e dos jovens, temos o grupo das famílias numerosas, temos o grupo das famílias até com situações de problemas de saúde mental ou até de deficiência dentro da família. Enfim, várias situações que é necessário contemplar, os séniores, exatamente, portanto, que é necessário contemplar de uma forma diferenciada. E nós sabemos, quando falamos de situação de pobreza, que não é absolutamente essencial haver mais literacia, por exemplo, nas questões da saúde mental, para poderem as pessoas se apropriar um pouco mais literacia na área financeira, mas atenção, que quando estamos a falar já do desespero, mesmo esta literacia não é suficiente, porque as pessoas não estão com disponibilidade também para assimilar aquilo que possam ser estratégias do ponto de vista da literacia para alterarem a sua vida, porque estão muito condicionadas, não é? E isso significa que as políticas, de facto, tem que ser, portanto, a influência nas políticas públicas que dizem respeito às questões do emprego, às questões da habitação, às questões da própria educação e dos apoios diferenciados que devem acontecer nestes diferentes contextos, são absolutamente essenciais, até se dirigidas em programas bastante integrados e sistemáticos de promoção de competências sociais e emocionais nas pessoas. Nós, por exemplo, sabemos que, no caso específico dos desempregados de longa duração, que são uma fatia também ainda significativa que o Fernando falou há pouco dentro das situações de maior vulnerabilidade, que se as pessoas puderem ter a oportunidade de desenvolver as suas competências pessoais e sociais, elas vão também ter mais capacidade para superar as situações de adversidade com que estão a lidar. Mas é um facto que é preciso que sejam dadas as condições mínimas às famílias para que elas não estejam só centradas na sobrevivência básica e que possam estar também centradas enfim, no seu desenvolvimento para responder a estas diferentes situações.